Saudamos a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos iniciando, o mais novo trimestre. Estamos no trimestre, o primeiro trimestre de 2023 e para nós é uma satisfação estar aqui participando desta EBD online que segue no nosso canal do YouTube. Mas antes de tudo, queremos convidar você para curtir, para dar um clique aqui no sininho, para que essas notificações ela seja relevante na tua vida e assim que nós lançarmos uma nova aula, você também possa acompanhar e também possa ali dizer alguma coisa, algum comentário, e assim a gente seguir a obra do Senhor avante e chegando em vários lugares para a glória do nome de Jesus. Então, nesta feita, queremos agradecer a Deus pela misericórdia dele na minha vida, na vossa vida, na vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, e também na pessoa do nosso pastor Renato Torres e também nosso presbítero Gastone Alves também e toda a secretaria da EBD, a nossa geral, que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Estamos de posse de uma lição de número 3, tá? É a lição de número 3, é a lição de juvenis, tá? Juvenis da faixa etária de 15 a 17 anos, tá bom? Então, o tema geral desta lição, que abordamos aqui, é sal e luz no mundo, uma igreja relevante. E nessa oportunidade, nós estaremos abordando, como eu já disse anteriormente, a lição de número 3, e tem por título o que é uma igreja relevante. O que é? Isso é uma pergunta. O que é uma igreja relevante? Então, dentro deste contexto, nós vamos estudar e temos a leitura em classe, que são 2 livros distintos. Uma primeira leitura em classe é Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, que está descrito aqui, na legenda deste vídeo. E também 1 Pedro capítulo 2 e versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 10. Então, vai abordar alguns assuntos muito interessantes sobre esta igreja relevante. Então, acompanhando o contexto da nossa lição, temos os objetivos desta lição. 3 objetivos muito práticos para que você possa entender. E o primeiro objetivo é explicar o conceito bíblico da igreja. Explicar o conceito bíblico da igreja, apresentar as características da igreja de Cristo, e explicar a diferença entre ser igreja e frequentar o templo. Então, deve ter alguma coisa distinta, Então, a gente vai aprender logo mais entre frequentar a igreja, ou o templo, e estar ou ser igreja. Frequentar o templo ou ser igreja. Então, vamos aprender isso aí, tá bom? Então, na nossa introdução, eu quero ler aqui o que a nossa lição ela aborda. Ela aborda muitas coisas interessantes, e nessa eu quero destacar sobre a questão da igreja relevante. E diz aqui que crescem também o número de pessoas que
declaram sua fé em Jesus, mas que não querem congregar em igreja alguma. Esse grupo se identifica como desigrejado. É interessante que a igreja, ela nasceu dentro também de um contexto e ela está inserida dentro de um contexto que ela abrange esses temas, ou mesmo essa população, essa parte de desigrejado, de pessoas que querem servir a Cristo, se dizem denominados cristãos, mas que eles não têm uma igreja, não vão à igreja, porque apresentam ou dizem que eles mesmos são a igreja, baseado no texto ali de Mateus, capítulo 16, e o versículo 18, né? Que fala acerca de Pedro, né? Do Senhor Jesus, ele falando com Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas há uma questão aqui que refere, Jesus ele indaga ou fala muito bem acerca de Pedro e dele mesmo, mas ele cita: tu és Pedro, Petros, né? O original Petros, que é pedra pequena, o fragmento de pedra, e Jesus, que é a rocha firme, inabalável, que é a igreja. Jesus, o alicerce da igreja. E dentro desse contexto, aqui eu quero abordar a igreja, o que é a igreja, ou o papel, né, da igreja. Então, dentro desse contexto, existe muitos desigrejados que têm essa visão de que eles mesmos são a igreja, ou mesmo a igreja católica, né, ela tem o alicerce de que Pedro é o fundador da igreja, mas nós entendemos, ou a lição nos mostra que Jesus é o cabeça da igreja, é o alicerce da igreja, é a pedra angular, é a pedra fundamental da igreja, ou de quem quer ser igreja. Então, o texto, e no decorrer desta lição, ela vai dizer que qual a sua relevância para a sociedade, a igreja, qual a sua relevância para a sociedade. Então, o termo igreja é usado atualmente para se referir aos templos onde os cristãos costumam se reunir para congregar. Então, e eu quero abrir um parêntese aqui, igreja versus igreja. Igreja versus igreja? Como pode ser isso? Então, igreja, no sentido aqui a qual lemos, temos dois sentidos. A igreja que chamamos de templo, popularmente, eu vou à igreja, mas que, na verdade, está dizendo eu vou ao templo, o templo físico, onde todos os cristãos se reúnem para adorar ao Senhor. E igreja, que também somos nós, mas nesse sentido de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela
é eu, é você, mas também não me dá contexto ou pretexto para dizer que só porque eu sou igreja, eu não posso ir ao templo adorar ao Senhor, né? Que na verdade Jesus, ele conversando com aquela mulher, né, a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele fala, né, acerca que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é? Então, mas que o contexto aqui vamos falar agora de igreja local. A igreja local, ela é uma instituição civil organizada que tem registro civil, regra, estatuto, endereço fixo, liderança e identidade denominacional. Então, tem CNPJ. Então, tem uma organização e a palavra, ou aqui, a questão da igreja em si é um local de culto, de adoração a Deus e que não pode ser trocado de maneira nenhuma por outra coisa e que é um lugar de refúgio. Vejamos, nesse período, quero abrir um parênteses aqui, nesse período de pandemia, a igreja estava sendo como um ponto muito fundamental para a população, para o povo, um ponto de muita relevância. Estamos tratando de um texto que se diz que o texto diz a igreja, o que é uma igreja relevante. E o que é ser relevante? O que é? Ser relevante é importante, tem importância, tem relevância, tem destaque, é indispensável. Então, ser relevante é algo que é indispensável. E a igreja, ela é indispensável, tem a sua relevância para a sociedade, para as pessoas. Igreja, no sentido de templo, de adoração, de culto, é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para buscar refúgio. Quantas pessoas não têm tido refúgio da parte do Senhor quando chega na porta de um templo? Então, um texto, ou mesmo aqui conectados, a lição diz, abre aqui uma exceção, conectados com Deus, na sua lição, tem aí que diz, a Bíblia ensina que somos membros de um único corpo e cada pessoa tem a sua relevância diante de Deus. Então, cada pessoa é membro de um único corpo. E quem é esse corpo? É Jesus, que Paulo ele mostra que Jesus é o cabeça da igreja, e que ele é o corpo, nós fazemos parte deste corpo e somos membros deste corpo. E diz, por causa do seu amor por nós, fomos presenteados com dons espirituais que devem ser usados com sabedoria na casa de Deus. Valorize o momento de comunhão com Deus, seja através da adoração, dos cultos, de louvor, da fé, do aprendizado e na convivência com os demais irmãos. Estar na igreja é algo importante e é preciso, por isso, não desperdice seus dias com coisas
deste mundo e sempre esteja presente na congregação. Então, a igreja como templo e a igreja como membros do corpo de Cristo, como pessoa, como eu, como você, que aceitou a Jesus como Salvador da... Eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, você aceitou Jesus como Salvador da sua alma. E precisamos de estar conectados ou estarmos unidos uns aos outros, como no texto aqui em Efésios, Paulo, no capítulo 4, ele fala aqui no versículo 2 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, só ou um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos, a unidade da fé. E como é que vamos alcançar a unidade desta fé? Está em eclesia, né? Está em comunhão, está unidos, congregando na igreja. Então, a igreja é fundamental. A igreja é importante, está no templo, adorando a Deus. Interessante, eu quero abrir um parêntese. Quando se está no templo, existem várias pessoas que estão ali, pensamentos diferentes, mas um só Deus. Métodos, criam seus métodos, têm as suas ideologias, mas um só Deus, e que converge para Deus. E as pessoas, cada um, seus pensamentos, mas adoram a Deus, e que ali dentro do convívio de estar congregando com o meu irmão, com uns com os outros, ali eu vou testando, eu vou deliberando o fruto do Espírito, tendo paz, tendo comunhão, sendo longânimo, sendo pacífico, e assim eu vou ali interagindo uns com os outros e amando uns aos outros no templo, na igreja, porque a igreja tem a sua parte fundamental perante a sociedade. E aqui, na nossa conclusão, diz que a igreja relevante é aquela que conhece o seu fundamento. E quem é o seu fundamento? É Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o alicerce da igreja. Estamos alicerçados em Jesus. E conservar uma identidade bíblica, mesmo nesses últimos dias, através da pregação do Evangelho, da unidade e da comunhão. A Igreja de Cristo faz uma grande diferença no mundo. Você, como a igreja, faz uma grande diferença no mundo. Você tem a identidade, tem características, evangeliza, fala de Jesus, congrega no templo, faz parte de um templo,
né, de uma igreja e que a igreja tem as suas ações sociais, a igreja tem a sua relevância perante o mundo, é relevante, ela tem o seu papel principal perante a sociedade. Então, a igreja, ela é relevante. Então, siga em frente, glorificando o nome de Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que Deus continue te abençoando. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.